É bem legal. E a nossa professora e o nosso professor também são bem legais. E todos os nossos amigos, a gente brinca com eles. Sempre. Sim, mesmo. Inovadoras, elas surgiram com o intuito de mudar a pedagogia, porque do século XX para o século XXI a gente não viu uma transição, a gente não viu uma evolução na pedagogia. Então os autores começaram a defender uma mudança nesse quesito pedagógico, de será que o aluno ele tem que aprender de maneira passiva o conteúdo ou de maneira ativa? Ele sentar numa carteira ou ele praticando, indo a campo, buscando conhecimento. A sociedade está em constante mudança, e existe essa mudança na questão pedagógica também. E a Waldorf ela acaba se definindo como uma pedagogia inovadora por conta dessa mudança de ambiente escolar, sair do convencional e ir a campo. Procurar o aluno estar ativamente no processo pedagógico. Ele não pode estar sentado numa cadeira de maneira passiva. Ele tem que estar de maneira ativa. Filosofia se refere ao que é o ser humano. Anthropos quer dizer homem, sofia, conhecimento, sabedoria. A antroposofia tem uma teoria de desenvolvimento super sofisticada. A teoria de desenvolvimento é o seguinte: a gente demora 20 anos, especificamente 21 anos, para formar o corpo, depois dos 21 aos 42 para formar a psique, dos 42 aos 63 para desenvolver a nossa individualidade. Então a ideia é que tem 3 grandes ciclos da vida de 21 anos para você se formar como pessoa. E cada um desses ciclos de 21 anos é dividido em 3 menores, que vai dar uma unidade de tempo de desenvolvimento, que é um período de 7 anos, chamado setênio. O primeiro setênio é a primeira infância, o segundo setênio é a segunda infância, o terceiro setênio é a travessia entre a infância e a vida adulta, entre a puberdade e 21 anos. Ela surgiu de um impulso social. Isso aconteceu depois da Primeira Guerra, antes da Segunda. E quando a Alemanha havia perdido a guerra, estava numa situação muito ruim, e as pessoas então se perguntavam por que não estava dando certo a sociedade. E foi nesse contexto que o Rudolf Steiner pensou, ele já tinha um impulso dentro de si, que era o impulso da antroposofia e a vontade, o desejo de criar uma escola Waldorf, né? E a partir desse desejo, ele conhece um senhor que era dono de uma fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, chamava a fábrica. Que chamou o Rudolf Steiner para fazer uma palestra para os operários dessa fábrica. Falou sobre o ser humano, que tinha que desenvolver sobre a trimembração também no ser humano, que é o pensar, o sentir e o querer, que o homem tinha que desenvolver de uma forma harmônica esses três potenciais que o ser humano tem, né? E aí os próprios funcionários, ouvindo as ideias dele, acharam super legal, mas falaram, olha, nós não vamos ser capazes de realizar essa sociedade ideal, porque nós não fomos educados assim. Então, eles pediram para o Rudolf Steiner fazer essa escola. Vamos educar as crianças de hoje para que no futuro possa existir essa sociedade.
a educação física na metodologia Waldorf, ela não tem diferenças gritantes da metodologia tradicional, das aulas de educação física tradicionais. Porém, há um respeito bem conceituado quanto ao aprendizado das habilidades das crianças. Ou seja, um exemplo, ele vai demorar para aprender o arremesso do handball, por exemplo. Ele vai ter um contato forte com a queimada, por exemplo, ou outros exercícios ou outras brincadeiras que envolvam o mesmo movimento do lançamento do handball. Então eles respeitam o desenvolvimento da criança para depois incluir conceitos esportivos, táticos. Eu falei que não é muito diferente da tradicional, mas a gente encontrou 2 itens que diferenciam muito a aula de educação física Waldorf com a aula de educação física tradicional. Foi na época da criação da metodologia, Rudolf Steiner pediu para um dos educadores físicos da época, conceituados, que se chamava Conde von Bottmann, para ele criar uma ginástica específica para a metodologia Waldorf, a ginástica Bottmann, como é conhecida hoje. E então ela parte de movimentos que são bem parecidos com os gímnicos atuais, por exemplo, tipo flexão de braço, ou pular, ou rolar, e eles incluem isso na aula de educação física da criança como sendo uma prática de condicionamento físico, digamos assim. Ela também é separada por idade, ou seja, você percebe que até, por exemplo, o final do Fundamental 1, em inclusão de músicas, ela tem cirandas, elas são feitas em roda, então tem toda a ludicidade. E já para os anos finais, ou seja, ensino médio e tal, ela já é mais parecida com uma sessão gímica mesmo, que envolvem os movimentos da Bottmann, mas já sem aquela parte de música e ciranda, por exemplo. Um outro conceito que diferencia a aula da pedagogia Waldorf para a aula tradicional seria a euritmia. A euritmia, há muito tempo atrás, no início, ela foi criada como se fosse a atividade física das crianças. Ela é composta, então, de muitos conceitos rítmicos, da repetição de movimentos rítmicos e o canto. Acontece muito a parte do canto, a parte do desenvolvimento musical da criança, do desenvolvimento artístico musical da criança. Acontecem apresentações rotineiras, o que traz para a criança uma familiaridade com o sentido de se apresentar em público, de cantar em público, de atuar de uma forma artística mesmo. Então, há muito tempo atrás, a euritmia ela teria sido inclusa na pedagogia Waldorf como a atividade física deles. Posteriormente a isso foi criado a ginástica Bottmann e depois então a adequação às aulas tradicionais por uma questão burocrática de leis e tal. Bom, isso é euritmia. No momento da escolha da escola da criança, os pais eles entram em dúvida quanto a uma formação plena do ser humano, que seria o proposto pela Waldorf, e uma formação mais competitiva, em que seria então visando uma grande universidade, ou o filho passar na FUVEST ou não, que seria um pensamento um pouco supérfluo, talvez, né, proposto pela Waldorf. Apesar da não aceitação científica da antroposofia, a gente conseguiu encontrar conceitos escritos pelo Steiner em 1902, por exemplo, e 100 ou 200 anos depois, outro escritor renomado e aceito cientificamente veio escrever algo parecido, ou talvez a mesma coisa. Acontece uma grande insegurança dos pais no momento em que a criança estaria então saindo do ambiente escolar e entrando no mundo normal, tradicional. Então a criança acontece um mito de que a criança ela foi criada na Waldorf e ela então teria que ter um trabalho Waldorf e uma faculdade Waldorf também. Bom, o que a gente viu é que não é isso, não precisa acontecer essa preocupação.
É até interessante num ambiente de faculdade, por exemplo, uma pessoa que foi criada na pedagogia Waldorf se relacionar com uma pessoa que veio de um método tradicional. Não acontece essa diferença, não é assim que funciona.